Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, uma excelente semana para você, tá bom? E para todos nós. Meu querido, minha querida, nesse primeiro encontro, eu quero mostrar para vocês uma postagem, um vídeo de Silas Malafaia, bolsonarista, pastor, enfim, que critica o governo Lula e critica os senadores evangélicos que votaram a favor da reforma tributária. E ele fala uma série de situações sobre a reforma tributária. E eu vou desmentir em muitas situações que ele falara. E vou explicar para você de fato e de verdade como é e como funciona tudo isso. É muita canalice. Vamos ver aqui, vamos comentar e vamos mostrar como é de fato e de verdade. Vamos aqui. Povo abençoado do Brasil, o Senado acaba de aprovar a reforma tributária do PT. Como houve mudanças, vai voltar para a Câmara. Primeiro, não é do PT, é do Brasil. Se fosse só do PT, não teria sido aprovado. Nós temos que ser honestos, não é? Coisa que Silas Malafaia já começou muito mal. Temos que ser honestos. É uma reforma tributária do Brasil, não é do PT. O PT, o governo Lula, tem os louros porque articulou, foi competente no seguinte aspecto, conseguiu aprovar uma reforma que estava engavetada há 30 anos. Há 30 anos que se tenta aprovar essa reforma tributária. Então, é do Brasil essa reforma. Já começou muito mal, hein? Eita! Eu vou dizer para vocês o seguinte, dos 6 senadores evangélicos, eu vou falar de evangélicos, que votaram a favor dessa reforma, se 5 deles fossem contra, a reforma caía. Então preste atenção no que eu vou falar. Tudo que o PT faz tem viés ideológico. É lógico. Nós somos ideológicos também. Tudo que o PT faz tem viés ideológico, tudo que Silas Malafaia faz tem viés ideológico, tudo que Bolsonaro faz tem viés ideológico. Agora, depende do que está por trás desse ideológico, dessa ideologia. Se for uma ideologia de mentira, de manipulação, aí é triste, não é? Agora, se for uma ideologia para o crescimento do país, para trazer investimentos para o país, como é a questão da aprovação dessa reforma tributária, que vem a ideologia. Tranquilo, não é? Mas dói, né? Mas dói porque foi o PT que conseguiu aprovar a reforma tributária, né? Fala logo, confessa, pode falar. Quem foge disso? Eles são tão malandros. Malandro? No final, vamos descobrir quem é malandro mesmo? Vamos continuar. Fala na boca do povo, olha, vamos zerar a alíquota de tributos sobre a cesta básica. E as outras coisas? Como é que se faz uma reforma se você não sabe quanto vai ser a alíquota de impostos? Por exemplo, quanto vai ser a alíquota de imposto da conta de luz? Ninguém sabe. Opa, peraí. Ele está incomodado porque vai baixar os tributos sobre a cesta básica, gente. Vai baixar, vai. Aí ele fala que, como que aprovam a reforma tributária em que você não sabe nem quanto que vai abaixar da conta de luz? E eu pergunto para Silas Malafaia, quanto que se paga de tributo hoje, sem a reforma tributária, na conta de luz? Você sabe, meu querido? Você não sabe. Silas Malafaia sabe? Silas Malafaia também não sabe. Não sabe nem hoje. Com a reforma tributária, você vai passar a saber. Por quê, André? Serão 2 tributos. Vai ficar muito fácil para você saber. No máximo 2 tributos incidindo sobre isso. Você vai conseguir saber. Hoje você não sabe. Porque realmente é complexo. Tão complexo que eu vou te mostrar aqui. Olha só. Hoje, na fatura referente ao valor total a pagar, 18,74% corresponde ao serviço de distribuição da empresa concessionária, 31,32% à compra de energia elétrica, 3,98% ao serviço de transmissão de energia elétrica, 5,7% referente aos encargos setoriais e 40,28% aos impostos indiretos e encargos PIS, COFINS e ICMS. Ou seja, hoje ninguém sabe como é, porque é muito tributo, é imposto, é taxa, é contribuição, é muita coisa. Com a reforma tributária, serão
2 apenas, e terá como você saber de fato de verdade quanto você está pagando. Além disso, vai haver um incentivo de créditos tributários para as empresas que reverberarão lá na frente, na sua conta, entende? Diminuindo muito possivelmente a conta de energia. Então, o Silas Malafaia joga para a bolha, porque hoje ninguém sabe como é. Porque se tem uma situação que é muito complexa hoje, é quanto você paga de tributos na a conta de energia. E com a reforma tributária, isso vai ser simplificado e vai haver maior transparência. Essa complexidade será afastada. Então, Silas Malafaia não está sendo correto na sua informação. A reforma que dá aos prefeitos o poder de aumentar IPTU por decreto. Parei. Não, pelo amor de Deus, gente. O prefeito hoje já pode mudar a alíquota do IPTU por meio de decreto. Vamos parar de desinformação aqui, gente. O prefeito hoje, isso é em todos os municípios, hoje, sem a reforma tributária, o prefeito hoje, ele pode mudar a alíquota do IPTU hoje por meio de decreto. Não precisa de reforma. Ele só tem que estar adstrito à correção monetária da inflação. Ele só não pode colocar uma alíquota maior do que a correção da inflação, mas ele pode sim, e eles fazem. Todos os anos, eles atualizam a alíquota do IPTU pelo índice da inflação. Isso já é feito hoje. Então, essa informação aqui é equivocada. Entende? O que ele está querendo dizer aqui? Eu vou te explicar. Nós estamos aqui para explicar e para derrubar esse fake news. No projeto, estabelece que poderá mudar a base de cálculo por meio de decreto. Isso é verdade, André? Isso é verdade. O que é a base de cálculo, Andréia? É o valor, por exemplo, venal do imóvel em que vai incidir a alíquota para que você pague. Isso é verdade, André? E é verdade. O prefeito vai poder mudar a base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Só que Silas Malafaia esqueceu de falar o resto do dispositivo que está na reforma tributária. Aqui, ó, Silas Malafaia só passou essa informação aqui e não passou o restante. Vamos ler aqui, ó. A Câmara de Deputados aprovou nesta sexta-feira, em destaque, a reforma tributária, que permite aos prefeitos alterar a base de cálculo do IPTU por meio de decreto, sem precisar passar pela Câmara de Vereadores. Verdade? Verdade. Só que ele esqueceu de dizer o resto. Olha a setinha aqui, ó. Vamos ver o que está atrás dessa setinha? Vamos ver aqui, ó. Segundo o texto, porém, os critérios para atualização da base de cálculo deverão ser estabelecidas por lei municipal. Silas Malafaia, então, só falou parte da história, aquilo que lhe convinha, não é? Olha a manipulação aí, ó. Ele esqueceu de dizer que o prefeito poderá mudar a base de cálculo por meio de decreto, mas, segundo texto de lei anteriormente aprovada pela Câmara de Deputados Federais, estabelecendo os critérios, limites, diretrizes desse poder do prefeito. Olha a maldade aí, olha a manipulação aí. Então, o prefeito não vai poder fazer do jeito que ele quiser, do jeito da cabeça dele, não. Vai ter que ter uma lei anterior que o autorize e coloque os dispositivos, os critérios e os limites. Entendeu? É muita má fé desse povo, né? Uma reforma onde vai ter um comitê gestor que o governo vai controlar. Para você ter uma ideia, de 5.700 municípios do Brasil, 27 vagas é para prefeituras, é para prefeito. Eles vão controlar para dividir o bolo. E vocês sabem qual é o modus operandi da esquerda. Opa, peraí. Esse conselho gestor está previsto, mas não é de representante só do município, não. É. Do jeito que Silas Malafaia aqui está parecendo que vai ter só representantes do município e que a União que vai chegar e vai controlar tudo isso. Isso não é verdade. Vai ter um conselho gestor para analisar todas as situações tributárias, só que esse conselho é formado por
procuradorias municipais que já trabalham nessa área tributária, de servidores concursados, e de procuradores estaduais que já trabalham nessa área tributária. Vai ser esse gestor ali escolhido por município escolhe o seu, o estado escolhe o seu, e eles farão as reuniões, farão toda a situação para ver qual é a melhor estratégia e forma de trazer uma justiça tributária regional, municipal e estadual para cada ente federativo. E detalhe, tudo a partir de debates, reuniões, discussões, que para serem efetivadas vão precisar de quê? De instrumento normativo. Não vai vir da cabeça do gestor e colocar em prática, não. Então, não vai ser só por membros dos municípios, não. Olha aqui, tá vendo? Aí fica difícil, né? Ô, Silas, ajuda aí, Silas. Pra que é isso, velho? Tá parecendo aqueles bolsonaristas que não lê, que não estuda nada, que fica vendo fake news e depois propaga fake news. Não tô acreditando nisso, não. Não acredito que você tá fazendo isso, não. Lê as fake news lá e depois vem falar esse monte de fake news e bobagem aqui, desinformação e meias verdades. Ah, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. Aos amigos barra de ouro, aos inimigos pão velho. Opa! Barra de ouro? Ah, não. Peraí, se tem uma coisa que pastor, alguns, é lógico, não são todos, tem muitos sérios, pastores sérios e tal, mas se tem um grupo de pastores aí que entende barra de ouro, tem. Vocês lembram do Milton Ribeiro? Vocês lembram? Vocês sabem como é que está a situação do Milton Ribeiro? O ex-ministro da Educação de Bolsonaro, que foi preso pelo esquema de corrupção do MEC ali, envolvendo vários pastores, prefeitos e barras de ouro. PF prende ex-ministro Milton Ribeiro e pastores investigados por suposto esquema de desvio de verbas na educação. Isso durante o governo Bolsonaro. Então, se tem uma coisa que uns pastores entendem, gente, é de barra de ouro. E como é que está tudo isso? Já que Silas Malafaia puxou o gancho, como é que está toda essa situação? Milton Ribeiro e mais 3 pessoas ficaram presas até agora há pouco. Olha aqui, ó. O pastor Milton Moura Correia também foi solto na noite desta quinta-feira em Belém. Além dele, também tiveram a soltura decretada Gilmar Santos, Helder Diego da Silva e Luciano de Freitas. Eles foram presos por suspeita de participação no mesmo esquema. Todos esses aqui, ó, estavam presos até a metade desse ano. Foram presos no ano passado e ficaram presos durante vários meses. E como é que está essa situação aqui? Por que eu coloquei Bolsonaro no meio dessa pataguara toda aqui, não é? Ô, povo que gosta de ouro, né? É porque tem áudio como uma prova lá já, que diz que Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, disse que fazia o esquema porque Bolsonaro mandava. Bolsonaro mandava fazer o esquema lá, para ter o apoio dos prefeitos, né, das igrejas, dos evangélicos. Aí era barra de ouro para lá, barra de ouro para cá, barra para lá. Tudo isso está sob investigação e tudo isso já está na Justiça Federal, em que essas pessoas responderão por vários crimes, não é? E está havendo uma investigação ainda maior para saber de onde veio essas barras de ouro. Será que já veio do genocídio Yanomami, onde houve a exploração do garimpo ali e quase dizimaram os Yanomamis? Então, tudo isso está sendo investigado, todo esse processo continua, viu? Continua. Então, se tem alguém que entende de ouro, Silas Malafaia, realmente é alguns pastores, né? Que vergonha. O IVA, Imposto sobre Valor Agregado, no Brasil vai ser o maior do mundo. Opa, peraí. O IVA, basicamente, sobre o consumo, por exemplo, vai ser o maior do mundo. Onde está escrito isso? Isso é uma situação que está sendo propagada muito, gente. E a gente tem que falar sobre isso. Onde está escrito que o IVA vai ser um dos maiores do mundo? Está escrito na reforma tributária, Andréia? Está escrito lá a alíquota que será o IVA
sobre o consumo, o maior do mundo, está escrito lá, André? Não, não está escrito lá. Então, de onde que eles estão tirando isso, que o IVA vai ser o maior do mundo? Vamos colocar na tela e eu vou te explicar tudinho. Tá aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Já é um estudo que eles estão fazendo, em que eles estão falando que o IVA do Brasil, ó, será o maior do mundo, será 27,5%. O imposto sobre o consumo, por exemplo, né? Estando acima de todos os países, não é? Aí eu falo de novo e eu afirmo de novo, não está escrito na reforma tributária a alíquota do IVA. Não está, André? Não está. Então, por que eles estão fazendo esses estudos e muitos estão a partir disso, porque não lê, não sabe nada, só fica na fake news, né? Na capa lá, na mentira, na desinformação, na meia-verdade. Por que eles estão falando isso, Andréia? Por causa disso aqui, meu querido, olha. Porque hoje a carga tributária efetiva do consumo, por exemplo, em 2022, ficou entre 24,9% e 27,8%. Então, os estudos que eles fazem, eles usam como base o que é pago hoje, sem a reforma tributária. É, André? É. Porque, reitero, não tem a alíquota lá na reforma tributária, que é 27,5%, como está nos estudos e como as pessoas estão propagando em todos os ambientes. Não tem. Eles estão, a partir daquilo que já se paga hoje, que é isso aqui, 24,9% a 27,8% sobre o consumo, eles estão jogando o que será com a reforma tributária. Só que eles esquecem de dizer que existe uma série de itens que terão alíquotas reduzidas e outras situações serão isentos de tributos, não terá incidência de tributos. Então é a partir disso aqui, porque eu vou repetir, o que Silas Malafaia disse não é verdade, não está na reforma tributária a alíquota do IVA, não está. São projeções de estudos que usam isso aqui, ó, esquecendo de que existe uma lista que terá isenções e outra lista que terá alíquota reduzida, que tem principalmente o cunho social e é de interesse público. Quem vai pagar o pato é o povo. Esse governo que não... Opa, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, agora eu não entendi. Que dia que o povo deixou de pagar o pato? Não, pera. Que dia que o povo deixou de pagar a conta? Que dia que o povo deixou de pagar o pato? Nunca. Principalmente em governos de direita, é o povo que paga o pato, é o povo que trabalha para gerar riqueza para uma elite, enquanto ele nunca vai se enriquecer. Sempre foi assim. E vai continuar assim com a reforma tributária? Vai. Mas ela tenta trazer e vai trazer mais transparência, mais simplificação e várias isenções e várias alíquotas menores para situações que atendem o campo social da educação, da saúde e da alimentação dos mais pobres, coisa que não tem hoje. Então, isso aí é bobagem. O povo sempre pagou o pato e vai continuar pagando. Não tem responsabilidade fiscal nenhuma. Receber o Brasil com superávit de 54 bi. Até setembro o déficit já era de 93 bilhões. É muito contestado porque usaram critérios diferentes para análise de tudo isso, especialmente pelo calote que Bolsonaro deu nos precatórios. Você lembra da PEC do calote do ano passado, em que Bolsonaro, através do toma lá da cá, das emendas secretas, conseguiu aprovar a PEC do calote, em que ele não pagou uma dívida que ele tinha que pagar, que era dos precatórios. Por isso gerou esse superávit que é falsitário. Por quê? Porque a fonte dele foi o calote. E hoje, essa questão de déficit que ele acabou de colocar, isso é fake news. Isso são uma série de situações que não nasceu de hoje.
São dívidas que adveio do governo Bolsonaro que Lula está tendo que pagar. Por quê? Tirou dinheiro de tudo quanto é lugar para comprar votos, para Bolsonaro tentar ali conseguir ganhar as eleições. Auxílio Brasil, a rodo para todo mundo, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, empréstimo em que o governo deu como garantia próprio cofres públicos, empréstimo para todo mundo, para quem não tinha condição de pagar, para quem já estava endividado. Então, usou e abusou de tudo para comprar votos, para conseguir ganhar as eleições. Não é à toa que Bolsonaro é de inelegível, e vai ser mais. Então, o rombo que existe hoje no governo Lula, embora tenha ali a dívida, não é de hoje não deu tempo não deu tempo do governo fazer essa dívida não, veio do ano passado, da patifaria que fizeram, tudo para tentar ganhar as eleições, e mesmo assim, perdeu, aceita que dói menos. Aquela farra que nós conhecemos antiga, de distribuir cargos, de dar ministérios estatais para grupos políticos. Não, gente, eu não tô ouvindo isso não. Não, é sério, Silas, tô ouvindo isso não. Oh, meu Deus, se tem alguém que entende distribuição de cargo, toma lá da cá, emendas secretas que o diga, né? É cargo para a igreja, é terreno para a igreja, é um puxadinho aqui, é um puxadinho ali. Se alguém entende disso, é Bolsonaro. Então, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de vergonha na cara, né? Tudo tem limite. A barra voltou, aumentou em 60% o número de ministérios. Uai, os ministérios tinham que aumentar mesmo, aí vocês acabou com tudo, com as políticas públicas, com as questões sociais, não é, com a questão de gênero, enfim, acabou com tudo, tinha que ter mesmo, para quê? Para fortalecer as pautas, entende? E tem que fazer isso mesmo, entendeu? E se não gostou não, perdeu as eleições, vai ter que aceitar, entendeu? Agora, farra do boi, olha pro ano passado, uma vergonha que Bolsonaro fez. Tirou dinheiro dos estados, do ICMS, onde Lula agora vai ter que pagar. Já expliquei isso para vocês. É muito cinismo, viu? Acreditar o que nesse governo? Então vamos aos senadores que votaram aí nesse lixo. Só os evangélicos. Alan Rick, do Acre, do União. Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais. Daniela Ribeiro, da Paraíba, do PSD. Elisiane Gama, comunista antiga, que mudou de partido para enganar os evangélicos do Maranhão, do PSD. Vanderlan Cardoso, que é da Assembleia de Deus lá em Goiás e quer ser candidato a prefeito. Atenção, povo de Goiânia. Zequinha Marinho, que um dia desse estava rindo com Bolsonaro, da Assembleia de Deus lá do Pará, do Podemos lá do Pará. E Laércio Oliveira, de Sergipe, do PP. Esse cara, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que vocês vão ficar de boca aberta. Silas Malafaia tá jogando pra bolha e tá massageando o ego de Bolsonaro, é isso. Porque Silas Malafaia sabe do que eu tô falando. Se não sabe, nós vamos mostrar aqui. O que essa reforma tributária traz para as igrejas evangélicas? Amplia a imunidade tributária dos templos religiosos. Qualquer situação que você tiver, se for vinculada à igreja, ao templo religioso, você vai ter imunidade tributária. Isso, por exemplo, fez com que o deputado federal Glauber Braga se abstivesse e não votou na reforma tributária lá na Câmara de Deputados Federais. Olha aqui. Vamos mostrar, gente? Para acabar com essa patifaria aqui, vamos mostrar. Por aqui, estou nesse momento na Câmara dos Deputados, dá uma olhadinha nessa manchete. Gente, isso é absurdo demais, e com a aprovação dessa PEC 45, com as alterações tributárias que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, com a modificação do conceito de isenção, de imunidade tributária, que inclui instituições, organizações ligadas às grandes igrejas, você vai ter a faculdade do Silas Malafaia sem pagar R$1 de imposto. Isso é só um exemplo. A gente poderia citar aqui também a Igreja Universal. Isso é grave demais, e a hora de nós reagirmos
é agora, porque depois não adianta a gente reclamar que ampliou-se a influência da bancada fundamentalista no Congresso Nacional, porque está se ampliando a influência econômica deles. E aquilo que você não cobrou dessas grandes igrejas agora e dessas organizações ligadas a essas grandes igrejas, como, por exemplo, aparatos de comunicação, vai faltar para a saúde, para a educação pública. A gente tem que reagir agora, que essa matéria ainda está tramitando no Senado Federal. Ajude-nos a fazer essa denúncia para que a gente possa modificar e retirar desse texto esse absurdo. Entendeu, meu querido? Quando eu falo que Silas Malafaia está jogando esse vídeo para massagear o ego de Bolsonaro e para a bolha bolsonarista, é verdade. Silas Malafaia será um dos principais beneficiados com essa reforma tributária. Já abriu até a faculdade dele, que vai ter isenção de tributos, faculdade particular, porque é vinculada ao templo religioso. E a PEC, a reforma tributária, amplia essa imunidade tributária. Uai, mas agora eu fiquei na dúvida. Uai, Lula não ia fechar as igrejas, gente? Lula não é comunista? Ia fechar as igrejas, perseguir os cristãos, prender pastor, apóstolo, ministro? Não ia? Não. Isso é outra mentira deles, inclusive de Silas Malafaia, que tem vídeo de Silas Malafaia falando isso nas eleições. E agora é o primeiro a ser beneficiado. As igrejas, os templos religiosos de todos os cultos, todos. Ele falou que o governo Lula é malandro, não é? Aí eu fico assim na dúvida, quem é malandro afinal aqui? Isso você que vai dizer, desse seu comentário. Quem é malandro nessa história toda? Propaga mentiras, desinformações, meias-verdades e tudo com má fé. De situação que lá no fundo ele nem queria estar falando, porque é um dos principais beneficiados. Faz isso para jogar para a bolha, alimentar a bolha e alisar o ego do seu chefe mor, Bolsonaro, o inelegível. Uma vergonha. Mas esse é o retrato caricato do bolsonarismo, que pega de fake news, de desinformação, de meias-verdades para manipular o gato. Infelizmente. Só que aqui a gente mostra. Por isso eu peço para você compartilhar esse vídeo que é muito importante. As máscaras estão caindo, as filas estão andando e a gente ajuda. E a gente é resistência. Se você está comigo, curte a live agora e compartilha, tá bom? E deixe seu comentário. Quem é malandro nessa história? Escreva aí, tá bom? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença. Até às 16h30. Tamo junto sempre. Beijo no seu coração. Até a próxima live e se cuida, tá bom? Tchau, tchau.